Nós estamos num quarteirão bem peculiar de Paraguaçu. Até aqui a nossa série tem se caracterizado por apresentar biografias, mas o vídeo de hoje vai ser diferente. Nós vamos falar de datas especiais, datas que são até feriados nacionais. Mas antes de continuar essa história, roda a vinheta. A história é feita de gente, de pessoas de carne e osso como eu e você. Alguns foram tão importantes que viraram nome de rua, praça e até de cidade. Eu sou o Felipe Barque e te convido a explorar essas histórias, lugares e memórias comigo, nas ruas. (7 de setembro, independência do Brasil. Sabe o que aconteceu em 7 de setembro? Dia da Independência. 7 de setembro é feriado nacional e dia da independência do Brasil. Mas é bom a gente dizer que, embora essa data tenha sido eternizada e até mitificada pelo feriado e pelo famoso quadro do Pedro Américo, O Grito do Ipiranga, a independência do Brasil foi um processo e não um evento. Para entender isso melhor, é como se a gente fosse envelhecer. Não acontece nada de fantástico no dia do nosso aniversário, mas quando você olha para trás e vê tudo que aconteceu naquele ano ou nos últimos tempos, aí sim você percebe que envelheceu. A história da independência do Brasil também é assim, ela não se resume a um gesto heróico ocorrido no dia 7 de setembro. Para falar a verdade, o Grito do Ipiranga, como a maioria das pessoas imagina, ele nem existiu. E é isso que nós vamos ver. Essa história começa com um bloqueio continental declarado pelo imperador da França em 1806. Basicamente, esse ato dizia que os países europeus que faziam negócio com a França não podiam ser parceiros da Inglaterra. Os portugueses já tinham uma longa parceria com os ingleses que era difícil de ser rompida. Assim, o príncipe regente de Portugal, Dom João VI, foi enrolando Napoleão e preparando a mudança da capital do Império Português para o Brasil. Isso aconteceu em 1808, quando toda a corte aportou por aqui. Além de muita gente importante da elite lusitana, algo próximo de 15 mil pessoas, trouxeram também arquivos do Tesouro e da Biblioteca Real. Ainda nesse ano de 1808, Dom João declara os portos brasileiros abertos às nações amigas, o que implica no fim prático do exclusivo comercial ou pacto colonial. Antes dessa abertura, oficialmente os portos brasileiros só podiam comprar e vender dos portugueses. Com a chegada da corte, o Rio de Janeiro se transformou, ganhou novos prédios e instituições culturais, cresceu em população e importância política. Tanto que em 1815 o Brasil se tornou Reino Unido a Portugal e Algarves, acabando formalmente com o status colonial e continuando como sede desse império que tinha territórios na América, Ásia, África, Oceania e, obviamente, Europa. Só que nesse mesmo ano de 1815, na Europa, Napoleão é preso e derrotado, ou seja, aquele motivo que trouxe a corte para cá já não existia mais. Muitos portugueses começaram a voltar para a terrinha e as pessoas de lá passaram a pedir a volta do rei a Lisboa. Por aqui, os brasileiros temiam que a saída da corte colocasse o país numa condição de colônia novamente. E vai ficando claro que a elite brasileira tinha interesses diferentes da elite portuguesa. A situação se complica em 1820, quando estoura na cidade do Porto a Revolução Liberal, que exigia a volta do rei e chega a colocar no horizonte a possibilidade da implantação de uma república em Portugal. Temendo isso, Dom João vai cedendo aos revolucionários e deixa seu filho Pedro I como regente do Brasil. Ainda mais radicalizados nos anos seguintes, os portugueses exigem o retorno do príncipe ao país, o que era visto não apenas como submissão do Brasil a Portugal, mas também submissão da família real ao governo liberal. É nesse contexto que Pedro I vai se negar a obedecer às ordens vindas de Portugal em 1822. Não eram ordens vindas de seu pai, o rei, e sim de um governo que colocou a realeza contra a parede. E tem mais, algumas regiões do Brasil se mantiveram leais a Portugal, e houve conflitos armados nos meses seguintes na Bahia, Maranhão e Pará. Reparou que foi um longo processo, mas ele não acaba em 1822, pois apenas em 1824 acontece o primeiro reconhecimento internacional da nossa independência por parte dos Estados Unidos. E só após um acordo com Portugal em 1825 é que França e Inglaterra, as maiores potências da época, vão reconhecer nossa independência. Agora, quanto ao famoso Grito do Ipiranga, temos de esclarecer algumas coisas. Muito do que imaginamos ter sido o 7 de setembro se deve à pintura feita por Pedro Américo no ano de 1888. Isso mesmo, 66 anos depois, e cabe dizer que seu estilo tinha muito de épico e romântico, e por isso esse aspecto heróico do quadro. Pinturas mais antigas do evento são mais modestas, como essa de 1844 de François-René Moreau. Mas além do 7 de setembro de 22 não ter tido essa pompa toda, a independência já havia sido acertada por uma reunião do Conselho de Ministros, presidida pela esposa de Pedro I, a princesa Leopoldina, no dia 2 de setembro. Pelo fato de Pedro estar em viagem a São Paulo, ela mandou uma carta relatando a situação a ele, e assim, no dia 7, ao receber a carta, ele declara a independência. E por isso que o tal grito aconteceu nas margens plácidas do Rio Ipiranga, e não na praia de Copacabana ou outro lugar do Rio de Janeiro.
Agora a gente vai sair aqui da 7 de setembro, que é uma das avenidas mais longas de Paraguaçu, e vamos virar aqui para uma rua que faz alusão a uma data super importante para a cidade de Paraguaçu, que é a rua 12 de março. Afinal, 7 de setembro, 15 de novembro, são ruas que tem em quase toda a cidade brasileira. Agora, 12 de março não tem em qualquer lugar, né? Em 12 de março de 1925, foi fundado o município de Paraguaçu Paulista, mas essa história completa vai ficar para o próximo episódio, o número 7. Se está gostando, já aproveita aí para dar o like e se inscrever no nosso canal. A série Nas Ruas tem os episódios liberados todos os sábados, então ativa o sininho para você ficar sabendo toda vez que sair um novo episódio. Subindo aqui a 12 de março, logo a gente chega na esquina da próxima data que a gente vai falar, que é 15 de novembro. 15 de novembro. Dia da Proclamação da República. 15 de novembro. Proclamação da República. Nós já mencionamos esse assunto em alguns episódios, como no 1 e no 3, mas hoje nós vamos explicar essa história certinho. O Brasil foi o único país da América que se tornou independente e continuou a ser uma monarquia. Para ser sincero e justo, o México também aconteceu isso, mas a monarquia do México não conta, porque ela durou apenas 3 anos. Isso não aconteceu na Argentina, isso não aconteceu nos Estados Unidos, não aconteceu no Paraguai, não aconteceu em lugar nenhum da América. Por aqui a situação era bem peculiar, porque além de continuar a ser uma monarquia, o Brasil era liderado então pelo herdeiro do trono da antiga metrópole. Dom Pedro I era herdeiro do trono de Portugal. Inclusive ele tinha nascido lá, para lá ele voltou e lá ele morreu. Dom Pedro II, filho de Pedro I, nasceu no Brasil em 1825. Assumiu o trono aos 14 anos e teve um dos reinados mais longevos da história, 49 anos. Nesse meio século em que ocupou o trono, o café se transformou no principal produto brasileiro. Isso significou investimentos em estradas de ferro para transportar o ouro negro e outras modernizações do país, mas também implicou no empoderamento político dos cafeicultores, principalmente do estado de São Paulo. Dentro desse grupo é que emerge um dos segmentos republicanos de maior importância, ainda nos anos 1870. Outro núcleo republicano importante era o dos militares, que haviam ganhado muito prestígio após a vitória na Guerra do Paraguai, que começou em 1864 e acabou em 1870, e ainda havia uma corrente importante de republicanos entre os intelectuais da época. Para muitos, inclusive, a proclamação da República e a abolição da escravatura eram as duas revoluções que precisavam ser feitas no Brasil. E esses dois assuntos tomaram corpo na década de 1880, ocupando grande espaço nos jornais de então. É nessa década que o monarca Pedro II acumula crises com pilares importantes do regime imperial do país: a Igreja Católica, o Exército e os grandes proprietários de terras e de escravos. Esse último grupo aderiu ao movimento republicano que já fervilhava no país após o fim da escravidão em 1888. No Rio de Janeiro, agitado politicamente, um grupo de militares articulou uma quartelada para derrubar o ministério encabeçado pelo Visconde de Ouro Preto. Mas uma série de intrigas e boatos, num intrincado xadrez político, transformou a queda do ministério num golpe republicano, que não encontrou resistência por parte do imperador. Essas intrigas envolvem Deodoro da Fonseca e Gaspar Silveira Martim, e falamos disso no primeiro episódio. Para quem está atento à nossa série, vai perceber que grande parte das ruas tem o nome de heróis ou faz alusão a datas importantes do regime republicano. No caso de Paraguaçu, isso tem uma explicação bem simples. É porque a cidade foi fundada já no período da República. Além disso, estamos falando de uma cidade do estado de São Paulo. E aqui estavam os principais articuladores do movimento republicano e também do PRP, o Partido Republicano Paulista, que foi o partido mais importante da Primeira República. Por hoje é só e a gente se vê por aí. Bom pessoal, o pós-crédito de hoje é só para comentar acerca da importância das datas da história. Tem muita gente que supervaloriza a questão das datas, outras pessoas subestimam totalmente e elas têm sim algumas importâncias. No caso da independência, por exemplo, para nós hoje, já 200 anos depois, tanto faz se foi 2, 7 de setembro, um mês depois, um pouco antes, né? Mas o que é importante a gente saber é que ela aconteceu lá no ano de 1822. E mais fundamental ainda, é decisivo a gente saber que a independência aconteceu muito tempo antes da proclamação da República, tá? Isso sim é importante. Então, certas datas não podem ser desprezadas. Isso não acontece só aqui no Brasil, acontece no mundo todo. Por exemplo, a Revolução Francesa, que é um processo de 10 anos,
ela tem uma data também cívica comemorada na França todos os anos, que é o 14 de julho, tá? Isso remete lá à queda da Bastilha, mas a queda da Bastilha não foi toda a Revolução Francesa, ela foi só ali o estopim inicial. Teve muita coisa acontecendo antes, teve muita coisa acontecendo depois, certo? É importante entender tudo isso. Lógico, algumas dessas datas são tão batidas, são tão faladas, que é importante sim a gente saber o que aconteceu naquele dia especificamente, tá? Mas a mensagem que eu quero deixar é que o mais importante da história é a gente entender o processo. Por hoje é só e até mais.